Legal. Agora a gente, dando sequência aqui nesse bate-papo sobre os direitos, a gente vai falar um pouquinho sobre herança. Eu me lembro até quando a minha esposa, o meu sogro faleceu, e ele tinha algum dinheiro lá, acho que da Previdência, que ia para os filhos, né, para ela e para os irmãos. E teve que acionar o seguro lá, investir um dinheiro, teve que entrar praticamente como que na justiça para conseguir receber aquela quantia. Aí eu fiquei pensando, se é assim para um simples benefício que o pai dela tinha direito, você imagina se é um bem, uma casa, um carro, e principalmente se tem muitos irmãos. Como é que funciona a burocracia em caso de herança, a divisão de bens? Como é que funciona isso? É algo bem complicado, porque vem alguns divórcios lá no escritório, e já teve um caso de que queriam partilhar tudo, inclusive eu fico com a mesa e você fica com as cadeiras. Então chega a ser um absurdo, né? Então você vê quando alguém falece, ou quando há um rompimento, né? Ou então o falecimento de um casamento, às vezes, você vê que as pessoas mudam, principalmente quando envolve dinheiro, né? Então, quando envolve o bolso das pessoas, tem uma vantagem que pode ser adquirida através de uma herança ou através de uma separação de um casamento, as pessoas tendem a mudar. Então, os laços são desfeitos, né? Então, às vezes, uma união familiar ela deixa de existir por conta de bobagem, de bens materiais, né? Mas, como que funciona, geralmente? Quando a pessoa falece, principalmente deixando bens valiosos dessa forma, é necessário fazer um inventário, certo? O inventário é quando você leva ou via cartório ou judicial os seus bens para que o juiz tome conhecimento e você faça a partilha adequada com todos os herdeiros. Se ficou uma viúva ou um viúvo, vai ter direito a 50% e a divisão com os outros herdeiros do restante do bem. No caso de casamento, existem vários regimes de casamento, né? E isso também impacta, né? No divórcio, como é que separa, como é que divide. Geralmente dá briga, e se levar para o judicial, se não fizer de uma forma amigável, Rodrigo, infelizmente vai ficar na mão do juiz, e o juiz até fala, olha, a minha decisão vai ser fria, vou dividir ao meio até o que não deveria ser divisível. Então, uma casa, como é que você divide ela ao meio? Então, se não chegar num consenso, nesse caso, ou seja, com os herdeiros, o juiz vai determinar a venda do imóvel, um leilão, e dividir o que sobrar. E você sabe que num leilão, geralmente é pago muito abaixo do valor que de fato vale o imóvel, ou seja, um carro, que às vezes está avaliado em R$100.000. Então, vai vender por um preço baixo, sendo que se tivesse uma união familiar, uma boa conversa, você resolveria isso de forma amigável, com bastante facilidade e, às vezes, sem a necessidade de levar para o juízo para dar uma decisão. E, por exemplo, se a gente vai leiloar um imóvel para ir para leilão, nesse período, ninguém dos herdeiros pode utilizar o imóvel para nada, nem alugar, nem fazer nada, enquanto não sair o resultado do leilão. A lei ela costuma prever coisas que acontecem no cotidiano. A lei, muitas vezes, ela tenta proibir coisas que não é possível na realidade. Então, nesse caso, muitas vezes um dos herdeiros já estava morando. Ou então, se for a viúva, a casa era dela com um falecido. Então, como é que você tira essa pessoa da casa que ela sempre morou? A lei ela não vai fazer esse sentido. O que a lei pode fazer? O que o juízo geralmente tem feito? Ele, se for um dos herdeiros, é cobrado um aluguel proporcional. Então, desconta, se for 3 irmãos, desconta 33%, e os outros 66% é pago como uma forma de aluguel, com o valor médio da região, para os outros irmãos. Até que saia uma sentença, ou se for extrajudicial, até que se, de fato, faça toda essa divisão de bens. Mas não necessariamente precisa estar fora do imóvel, o imóvel ali juntando teia de aranha, não necessariamente isso. Inclusive, os imóveis podem estar já locados. Às vezes a pessoa tem 3 imóveis, 3 que já estão locados. Vamos tirar os inquilinos? Não precisa. Então, esse valor, ou ele vai para a conta judicial, ou ele vai para o administrador, que é um inventariante, que vai fazer um detalhamento ali contábil para que mostre, olha, o dinheiro está sendo destinado a isso e aquilo. Legal. E se a pessoa, vamos supor assim, tem um pai que tem vários filhos, mas por algum motivo resolveu deixar tudo para um só, e como é que fica os outros? Dá briga feia, né?
Você não pode preterir os outros filhos em detrimento desse. Então, a divisão você até pode, num testamento, destinar um pouco a mais, tem um limite que a lei autoriza de você deixar em testamento, às vezes nem para alguém que nem seja da sua família. Mas o todo você não pode, porque a lei não permite. Isso acontece, às vezes, em caso de adoção. Você adota um filho, você não quer dar parte do seu patrimônio para esse filho adotado, porque você tem outros filhos. Então, a lei, para proteger esse tipo de situação, até porque filho adotado, perante a lei, é filho legítimo, né? Então, para proteger esse tipo de situação, a lei não vai deixar que você deixe só com um único filho. É claro que, vamos supor que você esse falecido foi assassinado por um dos filhos. Aí ele não tem direito a receber essa herança, porque ele é o causador, ele não pode se enriquecer com um crime que ele fez. Então, ele deixaria de receber essa herança porque ele é o causador do crime contra o próprio pai. É uma história ruim, mas a lei prevê porque acontece. Infelizmente, acontece. Certo. E qual é o procedimento para uma pessoa fazer um testamento, por exemplo? Precisa de um advogado? Ou ele pode deixar isso por um documento registrado em cartório? Como é que ele faz para fazer o testamento dele para os familiares? Olha, eu digo que um testamento mal feito, ele pode ser derrubado facilmente. Então, o ideal é que consulte algum escritório de sua confiança, que seja especializado nisso, para que possa te orientar melhor. O procedimento é feito via cartório, mas existem outras formas, Rodrigo, que você, em vida mesmo, possa garantir que não precise de um inventário, que você não deixe tanto ônus assim para os seus herdeiros, né? Porque depois que falece, aí você tem que pagar impostos, por exemplo. Você vai fazer a transferência de um imóvel para os herdeiros, fazendo essa divisão, você vai pagar 4% aqui no estado de São Paulo, além das custas de cartório. Então, existem muitos gastos que você pode evitar, por exemplo, fazendo uma holding familiar, que é o que você coloca todos os seus bens dentro de uma empresa familiar, ela não precisa gerar lucro, ela é uma empresa de administração do patrimônio familiar. Então, você coloca todos os seus bens numa holding familiar, coloca todos os seus herdeiros como sócios, por mais que eles tenham 1%, coloca ali 1% e você com 97%, né? Se for 3 filhos. Então, você deixa eles com 1% e coloca uma cláusula de que caso um dos sócios venha a falecer, o seu percentual, a sua cota da empresa é dividida igualmente entre os demais herdeiros, os demais sócios, né? Então, numa situação dessa, você teria uma divisão só indo na junta comercial, mostrando que, olha, faleceu, mas aqui a cláusula contratual do ato social da empresa, contrato social da empresa prevê isso, e você fez um inventário ali só com um simples registro na junta comercial. É claro que, assim, a gente falando parece um pouco simplório, mas para abrir uma holding familiar, você precisa também contratar um escritório de sua confiança, especializado geralmente em direito empresarial, que vai te dar todo o suporte. O valor pode até parecer um pouco caro dos honorários, mas em relação ao que você pagaria quando vier a falecer, seria muito maior. Então, procure um escritório que possa te auxiliar, te dar todo o suporte necessário. E, no caso, essa holding familiar, você pode incluir como sócios ali, apesar de ser uma empresa que vai administrar os bens da família, filhos menores de idade, por exemplo? Como é que eu vou acrescentar um sócio menor de idade numa situação assim? É que, assim, uma empresa, ela não deixa de ser um bem. Então, vamos supor que você é o Bill Gates. Você tem seus herdeiros. O Bill Gates, ele tem cotas dessa empresa. Ele falece, os filhos não ficam com nada dessa empresa? Não, tem que fazer a partilha da mesma forma que fosse um carro, que fosse uma casa. No fim é tudo papel, né? Um carro você é um papel, para uma casa também é um papel, tudo está lastreado num papel. Então, mesmo que seja uma empresa, coloca lá que a sua cota-parte será dada aos seus herdeiros. Então, mesmo que seja menor de idade... No contrato social dá para acrescentar? No contrato social dá para prever tudo isso. E algumas empresas, às vezes, não colocam como sócio, mas pagam em dinheiro, né? É claro, se é menor de idade, vai ter que ter um guardião. Ou a mãe que sobreviveu, ou avós, dependendo do tipo de situação. Mas a sua cota-parte vai ser garantida de qualquer forma. Legal. E esse inventário, existe um escritório de advocacia que vai providenciar? A própria pessoa faz o levantamento e documenta isso num cartório? Como é que ele vai fazer esse inventário?
Tá? Para fazer um inventário, é claro que é necessário a presença de um advogado. Por mais que você seja organizado, Rodrigo, você traga tudo desenhado para o advogado, ele tem a parte legal, e mesmo que seja via cartório, muitas vezes o cartório faz grande parte do trabalho. Ainda assim, é necessária a presença do advogado para garantir que está tudo correndo dentro dos conformes. No caso quando é judicial, geralmente se faz quando há briga entre parte dos herdeiros, ou quando, até 2024, meados ali de 2024, quando envolvia menores de idade. Só que, salvo engano, de agosto de 2024 para cá, saiu uma resolução nova do Conselho Nacional de Justiça, que mesmo tendo menor de idade, pode ser feito via cartório, desde que não tenha briga, né, que não seja litigioso. Então, consensual pode ser feito via cartório, sendo que o cartório vai enviar para o Ministério Público só para verificar se a parte do menor de idade está sendo paga corretamente. Porque, em tese, um menor de idade ele não tem conhecimento nem habilidade para saber se ele está sendo lesado ou não numa partilha dessa, né? É o sobrinho ali, é o netinho ali, então as pessoas, às vezes, da família tendem a desmerecer por ser menor de idade, e é por isso que a lei tenta proteger, antigamente judicializando, agora, se for consensual, dá para fazer via cartório bem mais rápido, mas sim precisa da presença do advogado em todos os cenários. Até para proteger, como o senhor falou, os menores de idade, né, que não tem noção do que os direitos ou os deveres que ele vai ter no futuro, e se alguém não lesou ele de alguma maneira com um bem que ele poderia receber maior, mas alguém acabou tirando proveito do fato que ele é de menor. Doutor, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma dica, uma sugestão, o que o telespectador que está nos acompanhando pode fazer para evitar a burocracia e as brigas no caso das partilhas de bens, que isso aí acontece demais, às vezes até envolve morte, né? É o que eu falei, quando envolve bens, as pessoas tendem a colocar os seus ânimos à flor da pele e acabam pulando a cerca, fazendo coisa que está fora ali do seu gramado, das suas linhas, né? Então, o que eu diria é sempre ter um bom relacionamento com os seus familiares, buscar sempre ter um diálogo, procurar um escritório de advocacia que possa, às vezes, intermediar essa situação, né? Peça para esse familiar, olha, vamos procurar um escritório juntos, que nem meu nem seu, vamos procurar alguém que a gente confie, que possa intermediar isso, que pode te dar uma orientação melhor. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, vai fazer um contrato, né, e prefere ir numa padaria, ir numa papelaria, pega aqueles contratos que não estão especificados para o seu negócio, não estão prevendo todas as coisas, e depois vem no nosso escritório, né, nos escritórios de todos os advogados, para que a gente resolva os problemas que vêm disso. Eu costumava ouvir de um colega que se você vai construir uma casa, você procura um pedreiro. Por que para fazer algo judicial você quer fazer você mesmo? Então, procure um escritório que ele pode te dar todas as orientações. Muitas vezes você tem medo por não conhecer. O medo vem quando você desconhece o tema. Quando alguém especializado nisso te dá todas as instruções, aquele medo vai embora. Às vezes você está com medo de, nossa, eu estou recebendo demais, então a receita pode me pegar, sendo que existem soluções para todos os cenários, e tira um pouco a mão aí abre um pouquinho a mão para gastar com um escritório que você pode pagar. Dizem que quem paga mal paga duas vezes, então paga um valor justo para um advogado especializado, que você não vai ter dor de cabeça lá na frente, em qualquer cenário. Rodrigo. Bacana, aí viu que bacana essas dicas aí que você tem que anotar. Doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui, espero que nas próximas vezes o senhor possa vir também para a gente tratar de outros temas de utilidade pública, como essas pautas que a gente conversou aqui. E fica aqui no rodapé do vídeo os contatos do doutor, as redes sociais, caso você queira entrar em contato para algum tipo de informação que de repente a gente não comentou aqui, mas você ficou com dúvida aí do outro lado, então o doutor vai estar à disposição para debater. Queria agradecer sua presença mais uma vez e espero mais conversas como essa no nosso próximo encontro. Eu agradeço também mais uma vez a oportunidade, agradecendo aí a Rede QDM e a TV Vida Feliz. Agradeço também ao Rodrigo pelo esse papo que a gente teve, foi muito proveitoso. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado bastante dúvidas, por mais que seja um tempinho curto aqui que a gente teve. E sigo à disposição aí com as minhas redes sociais, se tiver alguma dúvida, fico feliz em prestarem algumas informações.